Olá, minhas irmãs, tudo bem? Graças a Deus. Eu estou aqui nesta hora para compartilhar com vocês um texto que me chamou muito a atenção esta semana no meu estudo, no meu devocional na madrugada. Eu fui orar e então este texto é conhecido de todos nós. Nós sabemos o que está escrito é 2 Reis 5, 1 a 10. Ali nós sabemos que vai estar a história de Naamã. E quando nós lemos, eu vou até abrir aqui agora, mas eu não vou ler ele, porque nós já conhecemos e você pode, né, pegar a referência e fazer o estudo e conferir o que nós vamos falar aqui. Mas então, o que vai acontecer ali do 1 a 10? Ali nós temos alguns personagens. E eu quero ali falar desses personagens porque cada um desses personagens tinha algo diferente. Então eu fiz aqui umas anotações. Ali tinha Naamã. Naamã, ele está leproso. Ele era comandante. Ele era um comandante do exército e ele estava leproso. E tinha também ali uma menina que era escrava. Só que esta menina, ela era livre. Ela estava na presença de Deus. Ela estava onde Deus queria que ela estivesse, mas ela não estava onde ela queria que ela estivesse. Por quê? Ela foi levada como uma cativa, como uma prisioneira, por o povo daquela cidade, por aquele exército de Naamã que tinha acabado com a família dela, que tinha acabado com a cidade dela. Então veja, essa menina, ela tinha tudo para estar muito revoltada, nervosa, chateada, depressiva, todas essas coisas ruins que a gente sabe que existe, porque estava na casa deste homem que não tinha nenhum amor pela família dela, pela nação dela, pela cidade dela, que ao contrário tinha programado uma estrutura de matar mesmo na guerra e ter acabado com eles. Só que veja, ela era escrava desta senhora, da esposa de Naamã, e ela tendo a oportunidade, ela conversou com esta mulher, orientou esta mulher, deve ter influenciado esta mulher a falar a verdade de Deus para o seu esposo. Tanto é que quando esta menina fala, que o que está relatado na Bíblia, que ela fala assim, se o meu Senhor conhecer o profeta que há em Israel. Então aqui, que eu penso? Ela não se deixou ser contaminada pela situação, pela calamidade que aconteceu na vida dela. Ela tinha tudo para ser uma pessoa amarga, para ser uma pessoa azeda, para ser uma pessoa podre, mas ela não se deixou ser contaminada. Eu até pensei, será que essa menina tinha noção da realidade da vida dela? Só que aí eu acabei pensando, mas é uma escolha. O que ela poderia fazer? Ela não poderia trazer a vida do pai dela de volta, ela não poderia trazer a vida da mãe dela de volta, ela não tinha como regressar para a casa dela de volta, porque a casa dela já havia sido destruída. Então, o que restava para esta menina? Era fazer o melhor onde ela estava. E é isso que eu entendo que na mente desta menina não entrou a calamidade, não entrou a desgraça que aconteceu, mas entrou aquilo que é o que importa, a presença de Deus, a luz de Deus. Então, eu vejo aqui também como que essa menina sendo escrava, vindo de uma terra estranha, conseguiu influenciar essa patroa, que é um outro ponto que eu anotei. E aí eu fiquei pensando, essa menina devia ter um bom testemunho. Essa menina devia ser uma menina que honrava, que respeitava, que tinha padrões, que tinha princípios. Devia ser zelosa, caprichosa, pontual. Ela devia ser assim um exemplo, porque para ela ter essa liberdade de começar a conversar com a patroa, de entrar no assunto do esposo da patroa. Então, assim,
ela realmente sabia quem ela estava servindo. Ela realmente sabia que onde ela estivesse, ela poderia florescer, ela poderia dar frutos. E é por isso que ela ousou conversar e convencer essa patroa, né, essa senhora, a conversar com seu esposo e dar a ele, né, essa oportunidade dele ir até Israel. E aí o que mais que eu vi aqui, que eu anotei? A mulher, ela podia duvidar, né? Mas ela também fez uma escolha de não duvidar. Ela fez uma escolha de acreditar que tudo o que estava acontecendo, de tudo que aquela menina estava falando, era verdade. E aí eu penso, é porque as atitudes dessa menina validavam as palavras que ela falava. Essa menina deve ter falado num contexto histórico, ela deve ter trazido exemplos, ela deve ter trazido modelos, ela deve ter falado muita coisa, porque não pode ser uma simples conversa. Isso foi uma conversa de um líder que influencia seu liderado, que transforma o pensamento do seu liderado. Agora, aí é que eu vejo a grande diferença. O comandante com problemas e a escrava liderando a casa do comandante. Olha como que Deus é maravilhoso. Por causa de uma estrutura da mente, por causa de um pensamento, que essa menina ela não se posicionou como uma escrava, como alguém que estava cativo, mas ela se posicionou como alguém livre, como alguém que tinha a luz de Deus, como alguém que tinha propósito de vida, propósito de salvação, propósito de cura, propósito de libertação. E isso é muito maravilhoso. E eu fiquei assim pensando muito, quantas oportunidades nós temos, quantas oportunidades nós temos. Será que nós aproveitamos como esta menina aproveitou? E aí eu fiquei pensando no desfecho da história também, porque mesmo sendo assim, mesmo ela falando de maneira tão clara, tão objetiva, orientando essa patroa, falando com ela, e ela orientando ele, Naamã, quando vai ao rei para pedir autorização para ir para esta cidade, Naamã pede autorização e o rei dá cartas para quem? Para o outro rei. Só que a menina tinha orientado que ele deveria procurar o profeta. E ele foi, pegou a carta do rei dizendo que era para procurar o outro rei. E ele vai até o outro rei. E quando ele chega lá, nesse outro rei, acontece um desespero, uma confusão. E aí o que que acontece? Ele procurou a pessoa errada. E eu imagino que ali muitas coisas aconteceram. Mas aí eu penso, se essa menina, eu não sei, na história não relata isso, mas se essa menina tivesse ficado sabendo, se fosse igual hoje, que a conversa é instantânea, que enquanto o rei armou, fez aquela, né, situação, arrancou a roupa, ficou chateado, falou, o rei da Síria, ele tá com problema comigo porque ele tá querendo pedir para eu fazer aquilo que eu não posso fazer, ele está querendo briga. Enquanto que tudo isso estava acontecendo, Naamã certamente pensou, aquela menina me fez. Então imagina se essa menina não tivesse segurança no que ela tinha falado, quando isso aconteceu, como que ela ficaria? O que que teria sobrado para ela? Então assim, eu também aprendi aqui que para falar do amor de Deus, para influenciar as pessoas, você corre riscos. Não porque o que você está falando é errado ou o que você está falando pode dar errado, mas porque a pessoa que recebe pode entender de maneira errada e procurar a pessoa errada e então armar a maior confusão. E é isso que eu fiquei assim pensando, Deus tem misericórdia de nós, porque a palavra de Deus, ela por si só, ela gera uma responsabilidade muito grande e Deus cumpre aquilo que nós falamos da parte dele. E Deus honra e Deus guarda. E aí então é onde eu vejo aqui que quando quando acontece tudo aquilo, Deus entra em ação. Deus já estava em ação desde o princípio, mas assim Deus entra em ação, pedindo para que Eliseu mandasse chamar e dissesse para Naamã para procurá-lo. Então Naamã sai dali, vai, procura o profeta.
e lá acontece, né, tudo aquilo que nós sabemos, que o Eliseu não desce para falar com o Naamã, mas manda o seu servo e pede para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele não se agrada disso, novamente há uma confusão, novamente ele fica chateado, novamente acontecem situações desagradáveis. E aqui, mais uma vez, Naamã é salvo pelos seus servos, porque aí os seus empregados falam com ele e disse: se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, por acaso não o faria? E então ele decide entrar naquele rio e mergulhar 7 vezes. E aí o que acontece? Eu anotei aqui: eu não posso querer que os planos de Deus sejam realizados do meu jeito, porque a vontade de Deus é melhor do que a minha. É melhor eu dobrar os joelhos e dizer a Deus: faça a sua vontade, porque a melhor distância que eu tenha, que tem entre 2 pontos, é uma linha reta. Então, eu sou um ponto, Deus é o outro ponto. E eu tenho que ir na linha reta do que Deus está falando. Eu não posso pensar que se Deus falou é aqui, nessa linha reta, e eu vou fazendo curva, vou pegando atalho, ou vou obedecendo outras leis, outras regras. Não, porque não é isso. Ele era um grande general e ele sabia receber instruções, e ele era um cara que dava instruções, e ele era um cara líder, porque ele era o comandante. E ele ali sendo liderado por uma menina, onde ela orientou como ele deveria fazer, onde ele deveria ir. Ele foi para os lugares errados e ele não entendia o que estava acontecendo. Então, assim, mas eu entendi que aqui o que Deus estava nos ensinando agora, para mim, nesse tempo, o que Deus está nos ensinando é que eu preciso entender que não importa se eu sou comandante ou não, eu sempre vou precisar de ajuda. E quando eu estou conectada com Deus, eu vou entender a voz de quem que está falando. E essa pessoa que está falando através da boca de Deus. E aí então eu vou para o lugar certo. Porque não importa, Naamã, sendo um grande comandante, por 2 vezes foi salvo pelos seus subordinados. Uma vez pela escrava da sua esposa, a primeira vez. E isso foi tão forte, isso foi tão influenciador, que ele deixou tudo, que ele pediu para o rei, e o rei deu a carta. E ele foi com essa carta. Está certo que ele chegou no lugar errado, mas ele teria que levar a carta de qualquer maneira, para ele sair da cidade dele, entrar na outra cidade. Ele teria que levar a carta para dizer que ele estava indo de paz e tal. E com tudo isso, Deus pôde agir naquela vida, Deus pôde restaurar aquela saúde, Deus pôde dar a ele a vitória. Então Naamã reconhece que o Deus que ele deveria adorar era o Deus que aquela menina havia dito para ele que existia em Israel. E esse é o grande milagre. É o grande milagre que acontece na vida daquele que crê. Eu vejo aqui tanta coisa que nós podemos interpretar dentro desta palavra. Para mim aqui, nesta madrugada, quando eu orei sobre isso, quando eu estudei isso, para mim eu entendi que eu tenho que ter uma linha reta com Deus. Porque não importa em que lugar que eu estou, se eu estou sendo nesta hora no papel de comandante, ou se eu estou nesta hora no papel de empregado, ou no papel de escravo, ou no papel do profeta, ou no papel do rei. Não importa. O que importa é se eu estou ouvindo a voz certa, e se eu estou indo no lugar certo, e se eu estou fazendo aquilo que é o certo. E o que fica mais ainda para nós é que muitas vezes nós pensamos em não fazer, porque pensamos que a nossa palavra não vai ter valor, não vai ter autoridade, a nossa palavra não vai ter poder de influência,
porque nós somos menor, porque nós não estamos na linha da hierarquia que aquela pessoa está. E nós precisamos entender nesse tempo em que está chegando o fim, em que Jesus tem pressa de vir buscar a sua noiva, nós precisamos entender que todos nós temos algo nas nossas mãos para entregar, temos algo nas nossas mãos para influenciar, para levar para perto do nosso Deus, pessoas que estão leprosas, que estão precisando de ouvir uma palavra, precisando de tomar um banho no Jordão, ser curado, ser restaurado, ser estruturado espiritualmente e louvar e adorar esse Deus tão poderoso que é o nosso Deus. Amém?